Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E o Bruno César pode ser o novo 10 do Vasco da Gama. Amanhã ele tem o seu contrato oficialmente encerrado com o Penafiel. Dia 1º, na quinta-feira, está marcado para ele se reapresentar no CT da Almirante, porém ainda há alguns embrólios a serem resolvidos com o atleta, porque o Vasco não paga desde dezembro o salário ao jogador. A gente vai falar sobre isso, trazer detalhes até mesmo do posicionamento do Marcelo Cabo com relação ao retorno do jogador e quem sabe, né, o torcedor vascaíno não vai ver ainda no restante dessa temporada o Bruno César vestindo a 10 e sendo titular do Vasco da Gama. Será que essa diretoria vai ter no Bruno César a grande solução para esse meio-campo? A gente vai falar sobre isso, vamos falar também com relação à decisão do ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Realmente foi decidido se o Levenciano será ou não o novo presidente do Vasco. Nessa tarde, o ministro Vilas Boas Cuevas chegou a uma decisão do que será feito dentro do Vasco da Gama, falar sobre Henrique chegando aí no Lyon. E também, é claro, sobre a criação da nova liga do Campeonato Brasileiro, uma liga que pode arrecadar 3,6 bilhões de reais, muita grana envolvida, muito dinheiro envolvido, e o Vasco estará junto aí nessa criação, nessa liga que vai revolucionar o futebol brasileiro. A gente vai trazer todas as novidades, muitas notícias no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero aqui, como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos, dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, e pedir a sua inscrição, mas principalmente para que você, até você que já é inscrito, ative o sininho de notificação em todos os vídeos, para que todos os vídeos que eu enviar, eles possam chegar até você. Eu não vou ficar pedindo like, não vou ficar pedindo comentário, porque eu acredito que isso vai muito mais realmente do que você achar do canal. E se você gostar, se inscreva e também ative o seu sininho de notificação. É importantíssimo para o nosso crescimento que você ative esse sininho aí para que todos os vídeos que eu enviar, eles possam chegar até você, tranquilo? Mas vamos que vamos, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar aqui de Vasco da Gama. E amanhã, é claro, temos Vasco e Goiás, um jogo importantíssimo para o Vasco da Gama, né? O Vasco que ainda não conseguiu vencer 2 partidas seguidas nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem noção, a última vez que o Vasco conseguiu 2 vitórias consecutivas foi lá no Campeonato Estadual, no mês de abril, ou seja, faz muito tempo. O Vasco vivendo aí essa oscilação por conta de mais atuações aí no comando do Marcelo Cabo. É um time que infelizmente não tem um esquema tático, não vem demonstrando qualidade ali nos 90 minutos da partida. E isso, é claro, preocupa muito o torcedor vascaíno e a gente espera, né, mesmo com muitas dificuldades. Inclusive o próprio Marcelo Cabo disse que o Goiás é o favorito nessa partida de amanhã. Realmente, uma palavra inadmissível, né, falar que o adversário do Vasco vai ser o favorito da partida, uma palavra dita pelo próprio treinador do Vasco da Gama. Se você quer saber o que houve, dá uma olhada no vídeo que eu coloquei hoje pela parte da manhã, tá aparecendo aqui em cima para vocês. Mas vai ser um jogo muito difícil, de fato, né? Sem dúvidas nenhuma, até por conta dessas oscilações do Vasco da Gama. Mas o Vasco já se encontra em Goiânia, né? O Vasco hoje treinou na parte da tarde no CT do Atlético Goianiense, clube do atual Fernando Miguel e também do Erley, dos jogadores que estiveram vestindo a camisa do Vasco nessa última temporada. E volto a repetir, não vai ser um jogo fácil. O Goiás tem um elenco de muita qualidade. O Goiás aí agora é o 3º colocado da competição, com 12 pontos, a 2 pontos à frente do Vasco da Gama. E o Vasco, quem sabe, com a vitória pode pegar a colocação do Goiás, né? Por conta de ontem o Operário ter perdido para a equipe do Vila Nova, o Vasco ganhando, ele ultrapassa o Operário que está em 4º, ultrapassa o Goiás que está em 3º e fica ali na 3ª colocação. Encerra essa rodada entre os 4 primeiros colocados, algo que será importantíssimo para o nosso gigante da colina. Então vamos esperar, vamos torcer. Amanhã às 7 horas tem Vasco e Goiás na Serrinha, jogo importantíssimo para o futuro, tanto do Marcelo Cabo, mas principalmente do Vasco aí nessa competição. E hoje também pela parte da manhã o Henrique, ex-jogador do Vasco da Gama, que esteve vestindo a camisa do Vasco também
nessa última temporada e em várias outras, foi anunciado oficialmente pelo Lyon, clube da França da primeira divisão, que conta aí com bons atletas brasileiros, como o próprio Lucas Paquetá e outros diversos aí que realmente tem muita qualidade. E hoje, pela parte da tarde, ele foi anunciado, ele assinou um contrato aí até o ano de 2024 e, segundo notícia, ele foi um pedido do próprio Juninho Pernambucano, jogador e ídolo do Vasco da Gama, que atuou com o Henrique aqui no Vasco no ano de 2013. O Juninho, segundo notícias, viu no Henrique ali uma oportunidade de mercado, mas principalmente a busca por uma posição que o Lyon precisa bastante aí, né, para essa próxima temporada, e acredita que o Henrique foi um grande reforço para o Lyon. Então, realmente, é claro, desejamos todas as sortes ao Henrique, o que ele não fez no Vasco da Gama em todos esses anos, quem sabe ele pode fazer no Lyon aí nessas próximas temporadas, e por incrível que pareça, eu acredito que ele fará sim, porque por tudo que vem acontecendo dentro do nosso clube, de jogadores que estão saindo e se destacando em outras equipes, muito provavelmente o Henrique será mais um deles que sairá do Vasco da Gama e construirá uma linda carreira internacional vestindo a camisa do Lyon. Mas vamos lá, né? Falando em carreira internacional, falando em jogador de saída, tem jogador de chegada. Com relação ao Bruno César. Bruno César foi um jogador aí que estava no Penafiel nessa última temporada, um clube da segunda divisão do campeonato português. Esse mesmo clube tinha a ideia de subir, de chegar à primeira divisão nessa temporada atual, né? Mas infelizmente não conseguiu chegar. O Bruno César, mesmo tendo grandes atuações, sendo o destaque da equipe, não conseguiu fazer com que o Penafiel chegasse à primeira divisão do campeonato nacional. E isso, é claro, acabou dificultando até mesmo a permanência do Bruno César. O Penafiel quer seguir com o atleta, mas os altos salários pedidos pelo Bruno César, até mesmo a contratação do Penafiel ao Vasco da Gama pelo atleta não irá acontecer, né? Por conta da permanência do clube português na segunda divisão. E é claro, seu contrato encerrando, ele terá que voltar ao Vasco da Gama, né? E esse contrato é oficialmente encerrado amanhã, dia 30 de junho, e dia 1º de julho, na quinta-feira, o Bruno César estará sendo representado ao Vasco da Gama e, segundo o seu próprio staff, empresário, disse que o Vasco ligou, foi o único contato feito até o momento entre Bruno César e Vasco da Gama, pediram para que na quinta-feira, né, o Bruno César estivesse se representando no CT da Almirante. Ele atualmente está em São Paulo com a sua família, de férias, né, mas segundo notícia ele também lá fora do Rio de Janeiro está buscando continuar com um bom preparo físico, realmente buscando ali estar em boas formas físicas para quando for necessário esse retorno, ele esteja bem à disposição do treinador do Vasco da Gama, e essa é a ideia. Porém, há alguns problemas. Qual seria o primeiro problema? O Vasco não quer contar com o Bruno César. O Marcelo Cabo não acha que o Bruno César é um bom jogador, não conta e nem pensa sequer na possibilidade do retorno do atleta. Ele vê que o time atual do Vasco da Gama, o elenco atual do Vasco da Gama é bom o suficiente para não depender aí do retorno do jogador. Segundo notícia, o Marcelo Cabo está muito satisfeito com o que ele tem em mãos agora, com o Sarrafiore, com o Marquinhos Gabriel, com o MT. Esses atletas no meio campo basta para ele e faz com que a necessidade do retorno do Bruno César não venha acontecer. Porém, é um outro problema por consequência disso. O Vasco não querendo o Bruno César, um caminho para ele poderia ser o Penafiel, que é um clube que inclusive quer o atleta. Porém, o Vasco estaria apenas conseguindo, né, fazer com que o Bruno César retornasse ao Penafiel com um novo empréstimo. E o mesmo Bruno César falou que não será emprestado de novo. E o que o Vasco teria que fazer? Pagar tudo que deve ao atleta para tentar rescindir o seu contrato. Mas é muito dinheiro. E o Vasco atualmente não vai conseguir ter esse dinheiro em mãos. Para vocês terem noção, o Vasco não paga ao Bruno César desde dezembro do ano passado os salários, que giram ali em torno de 100 mil reais. Porque o Bruno César recebia muita grana aqui no Vasco da Gama, um salário realmente muito alto, em torno dos 200 mil reais, mas em acordo feito com o Penafiel, o Bruno César ali recebia 70% do Vasco e 30% do clube português. E desde dezembro, o Vasco não paga absolutamente nada ao atleta. Então é uma dívida muito grande com o jogador, e para que o jogador venha conseguir retornar ao clube português, sendo em definitivo do Penafiel, o Vasco teria que, no mínimo, tentar uma rescisão contratual. E para tentar essa rescisão, teria que colocar
todos os salários em dia, e isso é um grande problema. Ou seja, vamos esperar, vamos aguardar. Quinta-feira, até o momento, está definido que o Bruno César retornará ao Vasco da Gama. Segundo notícia, o Marcelo Cabo não quer o retorno do atleta. Eu acharia que seria bom, sim, ter um período de avaliações com o Bruno César. É um meia 10 que está muito magro, ele emagreceu demais. Foi um grande destaque do Penafiel nesse último campeonato português e pode sim ajudar, quem sabe. A gente tem o Marquinhos Gabriel como a grande esperança no meio-campo. Acredito que o Bruno César tem mais qualidade que o próprio aí, é um grande pifador, como é conhecido, e pode ajudar, quem sabe, né, o Vasco nesse restante temporada. Mas vamos aguardar, quinta-feira teremos uma definição maior sobre isso, mas realmente o prazo está diminuindo e uma definição estará chegando com relação ao futuro do Bruno César, se permanecerá ou não vestindo a camisa do Gigante da Colina. E também uma nova posição foi tomada hoje na Justiça. Hoje o ministro Vilas Boas Cuevas decidiu ali o que será feito com relação ao futuro do Vasco da Gama. Ele recebeu uma nova ação aí do Walter Brito, falando ali, tentando fazer uma reviravolta, causar uma reviravolta dentro do Vasco, tirar ali o Jorge Salgado da presidência e colocar o Levenciano, anulando as eleições do dia 14 e validando as do dia 7, algo que de certa forma trouxe sim grande esperança ao torcedor vascaíno, pois segundo notícias do próprio dono, né, da ação que iniciou essa ação, ela estava muito bem fundamentada e havia grande chance sim de uma reviravolta acontecer. Porém, hoje pela parte da tarde, né, após essa tentativa de invalidar a eleição do Jorge Salgado, o Supremo Tribunal de Justiça interferiu o pedido e manteve o Salgado como presidente do Vasco. Ou seja, no português mais claro, né, falando para vocês, ele anulou o pedido ali de uma reviravolta dentro do clube. Segundo notícias aí de pessoas ligadas, né, ao Walter Brito, o sócio que entrou com a ação, né, no Supremo Tribunal de Justiça, o próprio estará entrando no Supremo Tribunal de Justiça para saber o que aconteceu, qual foi o motivo do interferimento, qual foi o motivo da anulação. Que você não pode, na justiça, interferir apenas pelo fato porque quis interferir. Isso não rola. Tem que falar o motivo. E é isso que o Walter vai buscar aí nos próximos dias na justiça para saber definitivamente qual foi o grande problema que fez com que o Jorge Salgado permanecesse sentado na cadeira da presidência e essa ação aí entrou, né, na justiça brasileira, fosse negada. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos seguir. Jorge Salgado permanecendo, ainda temos algumas ações rolando, como a própria dos Templários, e quem sabe não podemos ainda ao longo desse ano ter uma reviravolta dentro do Gigante da Colina. E é claro, deixa a sua opinião, o que você achou sobre isso, se você confiava numa reviravolta, se você espera que uma reviravolta aconteça, ou se você até mesmo torce, né, para que realmente Jorge Salgado possa sair da presidência do Gigante da Colina. Mas vamos lá, rapaziada, agora sim vamos falar sobre a nova liga. Uma nova liga que pode revolucionar totalmente o futebol brasileiro. É um futebol que ultimamente vem sim caindo muito dentro do cenário do futebol mundial. É uma das ligas que tem um grande potencial para crescer, mas não cresce por conta de dívidas, por conta de outros diversos motivos que demonstram sim que está muito desvalorizado o nosso futebol. Mas ontem, mais uma vez, 40 clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro se reuniram em São Paulo para tratar dessa liga, né? E a KPMG, uma empresa aí que já possui serviços prestados ao Vasco da Gama, é uma das mais interessadas em investir nessa ideia. Tem duas empresas, né, aliás, principais, dois grupos de investidores. A KPMG e a Zeveiter e Forte. Um grupo de investidores muito fortes aqui do nosso Brasil, né? Essas duas empresas estão muito afins de chegar junto e incentivar a criação dessa nova liga do futebol brasileiro. No encontro de ontem foram debatidos alguns assuntos. Como criar a liga e quem cuidará dela, outra seria como estruturar com estatutos e contratos e quais os nomes do mercado do futebol podem ser contratados, como os clubes serão representados na direção da liga e por quais dirigentes também irão representar os clubes dentro da liga, né? Isso foi um dos grandes debates ontem, mas também principalmente os dois grandes grupos de investidores ali deram o que irá acontecer na liga se esses dois grupos, um desses dois, no caso, forem escolhidos. As ideias centrais dos dois grupos é a seguinte: passar ali a responsabilidade de criar a Liga Nacional para eles. No caso, o Campeonato Brasileiro estaria sendo organizado e administrado por um certo grupo de investidor, que a gente ainda não sabe
qual é, mas muito provavelmente será o Zverev e Foster. A gente vai falar sobre isso já já, quais são as ideias e as grandes mudanças que podem acontecer no nosso campeonato. E com essa ideia, o que irá acontecer? A CBF só terá o poder de administrar e organizar algumas ligas do nosso futebol, como a Copa do Brasil. A seleção brasileira continuará ali no comando da CBF e os campeonatos da Série C e da Série D, sendo da Série A e da Série B organizado por essa nova liga do nosso futebol. A receita, esse é o ponto-chave aí da criação dessa nova liga, né? A KPMG, o primeiro grupo de investidor, falou que a captação chegará ao ponto de 3 bilhões de reais, muita grana envolvida. Porém, o Zverev e Forte poderá estar arrecadando até 3,7 bilhões de reais. Esse grupo é liderado por vários grandes executivos, como até mesmo sendo um da Coca-Cola, outro da STJD, outro da FIFA, grandes investidores mesmo do Brasil. E agora vamos a fundo o que irá acontecer dentro dessas de cada grupo de investidor, né? Quais mudanças poderão acontecer nessa liga. A KPMG, o primeiro grupo de investidor, ainda não detalhou o que irá acontecer na liga. Mas segundo eles, né, eles não proporam qualquer tipo de alteração no calendário dos clubes e nem chegou a detalhar a distribuição de renda. Mas a Zverev e Forte, ela sim deu detalhes totais do que irá acontecer caso ela fique responsável por administrar ali e, de certa forma, organizar a nova liga do futebol brasileiro. Eles pretendem alterar sim o calendário do futebol e realizou o detalhe da distribuição de pagamentos. Também eles pretendem alterar a quantidade de clubes rebaixados no futebol brasileiro e a alteração nos estaduais. Mais detalhadamente, na primeira divisão, a quantidade de rebaixados será reduzida. Em vez de 4, como acontece atualmente, apenas 3 clubes vão ser rebaixados, e da segunda divisão para a primeira, os clubes que irão subir, somente o primeiro e o segundo colocado terão vagas garantidas e o terceiro e o quarto fazem meio que uma final, uma disputa para ver qual dos dois irão ascender a primeira divisão do campeonato. E com relação aos estaduais, essa organização que poderá estar sim administrando o brasileiro, eles falaram que não querem terminar com o estadual, mas eles passariam a ser disputados pelas equipes sub-20 de cada clube, até para dar mais visibilidade, né, aos grandes clubes do futebol brasileiro, aos jovens, e fazer com que os clubes da Série A, da Série C, da Série D, aliás, que realmente não tenham grandes investimentos, tenham mais chances de ganhar esses pequenos campeonatos que seriam os estaduais e ascender. E assim a máquina do futebol fosse girando, né, para ter a chance de ascensão desses menores clubes também do futebol brasileiro. E quanto à capital inicial, as luvas, que é com relação à receita ganhada, né, a receita ali que as ligas, que o futebol brasileiro ganha, tanto da Série A quanto da Série B, seriam divididas da seguinte maneira: 80% iria para a Série A e 20% iria para a Série B, algo totalmente diferente do que acontece hoje em dia. Como a gente vê, o Vasco, Cruzeiro, Botafogo, esses grandes clubes não recebem absolutamente nada por jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, o que é um tremendo absurdo, o que faz, né, que até por esse motivo o Cruzeiro permaneça na Série B, o Vasco tem dificuldades, o Botafogo tem dificuldades por falta de investimento. E agora o grande motivo é que essa mesma liga venha investir nos clubes e fazer com que eles cresçam e com que o futebol brasileiro venha retornar a ser disputado como era antigamente. E aí, gostou? Temos muitas novidades ainda, vamos trazer nos próximos vídeos, provavelmente teremos nesses próximos dias mais detalhes de como será, mas definitivamente está quase certo que teremos um novo Campeonato Brasileiro aí nos próximos anos, com mais igualdade, e realmente buscando agora sim os clubes sendo beneficiados e não mais a CBF, como infelizmente vem acontecendo nesses últimos anos. Tranquilo? Esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. E também se inscreva no canal, se inscreva e ative o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. Tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!